Olá, eu sou André Caldeira do podcast Conversas com Propósito. Confira mais um trecho da minha conversa com Alphonse Voigt, cofundador do Ebanks. Uma passagem que me chamou a atenção e que eu gostaria que você comentasse foi depois que vocês fizeram o pitch e se apresentaram lá nos Estados Unidos para a Endeavor, vocês ouviram um feedback de que existem seguidores e existem líderes. E isso, de alguma forma, virou um turning point. Se tornou um turning point para vocês, do ponto de vista de vocês, sei lá, o termo da nova economia, né? Pivotarem. O que foi que aconteceu naquele momento que fez com que vocês virassem o jogo? Aquele foi um jogo específico que quando como eu falei aqui no início, a gente foi a menor empresa da Endeavor a ser aprovada, né? Para o pessoal que está assistindo em casa entender o que é uma aprovação na Endeavor. A Endeavor seleciona algumas empresas que têm capacidade de crescimento exponencial e aí você tem que passar em 2 painéis na Endeavor, um painel local, e se você passa nesse painel local, que é composto de mentores, você vai para um painel internacional e só passando naquele painel internacional, que é como se fosse dá para chamar ou de uma reunião, ou também um corredor polonês ali, que você vai ser testado de tudo que é jeito para ver se aquela empresa ou aquela história tua para de pé, né? Então e só quando você passa no painel internacional é que você se torna empreendedor Endeavor, e aí tem acesso aos mentores, tem acesso a fazer parte dessa rede de empreendedores que é a Endeavor. E a gente, claro, muito pequeno ali no nosso início, a gente foi para o painel internacional e um dos painelistas, né, e tem que ser unânime a aprovação, né, ou seja, se não me engano, no nosso painel eram 6 painelistas e os 6 têm que votar a favor, né? Se um vota contra, você já não passa, tem que se preparar melhor, 6 meses depois voltar num outro painel internacional. E a gente já tinha aquela dificuldade, a Verônica Serra era uma das painelistas também, né, e vários outros, né, e o Edgar Bronfman, que foi um dos fundadores da Endeavor, né, ele, um executivo de muito sucesso nos Estados Unidos, ele era um dos painelistas e ele falou assim, e todo mundo falou assim nos preparativos, claro, você sabe com quem você vai falar, não, o Edgar é um cara que gosta mais de falar de cultura, ele não aperta tanto em números, em EBITDA, ele gosta de entender a visão. Eu falei, putz, bem legal, uma coisa que eu gosto de falar, visão, cultura, sonho, né? E aí meio que não fomos muito preparados para a última reunião. As 2 outras reuniões tinham sido legais, e na última reunião o Edgar Bronfman, né, ele foi totalmente oposto do que a gente esperava, né? Ele foi direto no EBITDA. Como é que vocês vão sustentar um EBITDA de 30% durante tantos anos? Qual vai ser Alphonse, qual vai ser o tamanho do teu time de vendas daqui a 10 anos? Né? Porque naquela época era só eu no time de vendas. Né? Sim, como é que eu vou imaginar, o que eu vou responder para esse cara? Né? Vou falar 40, mas se eu falar 40 eu vou ter que falar por quê? Né? Enfim, e ali acabamos ali que não fomos muito bem naquela última entrevista, né? Mas mesmo assim a gente se defendeu. Eu falei, não, meu tipo de venda vai ser do tamanho que a empresa tiver, né? Enfim, e aí ele fala essa famosa célebre, essa frase que ficou muito, muito forte tendo a gente aqui. Ele falou assim, ó, nas considerações finais dele, tinha um monte de gente assistindo, era encerramento do painel, ele fala assim, olha, eu vejo que no mundo do empreendedorismo existem os seguidores, né? E existem os líderes, né? E nesse momento, vocês, né? Eu já estava esperando, ele vai falar, vocês são os líderes do futuro. Eu tinha certeza que ele ia falar isso, né? E nesse momento, para mim, vocês são muito mais seguidores do que líderes, né? Isso aqui não foi uma ducha de água fria, né? Nos 3 ali, você tem que aguentar ali aquela... e não tinha mais tempo para falar nada, era aquilo ali, todo mundo atrás desconversando, aquele clima ruim na sala, e encerra-se a reunião, quase caso perdido, né? Fomos reprovados no painel. Só que
ainda tinha um jantar de encerramento, né? Tinha um jantar de encerramento, aí vem a Verônica Serra e falou, meninos, vocês vão ter que se superar, você vai ter que ir lá, Alfonso, e falar para o Edgar que você não é um seguidor, você é um líder, e você vai ter que explicar para ele por que você é um líder, como que você vai conseguir as respostas. Enfim, aí fizemos uma guerra ali no final, eu e meus sócios ali, pegamos os 6 painelistas e fomos um a um, explicando melhor o nosso negócio, e eu cheguei lá pro Edgar e falei, cara, eu não sou um seguidor, cara, eu sou um líder, eu vou transformar junto com meus sócios essa empresa numa empresa muito grande de tecnologia, e expliquei tudo para ele, expliquei como é que eu fazia as vendas, né, e enfim, acabei convencendo o Edgar que a gente merecia passar naquele painel, e passamos. E foi uma história de superação muito, muito, muito importante nossa.